começando mais um programa Chip e hoje eu tenho um convidado. Eu tô aqui com o Anderson, ele é formado em Educação Física, tá cursando Fisioterapia e Nutrição, porém é um cinéfilo declarado. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje, cinema e cultura pop. Anderson, muito obrigada pela presença aqui. Eu que agradeço. Você contou pra gente que você foi convidado para escrever sobre fazer críticas de filme. Como que foi esse convite? Como que surgiu essa paixão sua por cinema e decidir escrever sobre? Como que foi isso? Na verdade foi o seguinte, sobre essa coluna que eu ganhei num jornal, não foi um convite. Digamos que eu me autoconvidei para isso. Eu fui e eu dei a ideia para um determinado jornal aqui da cidade, regional, porque eu percebi que eu gostava. Na verdade, eu já percebi há um bom tempo que eu gostava muito de cinema, até um pouco mais do que o normal. Então eu percebi que eu poderia passar para um próximo nível, porque existe o espectador comum, isso é uma coisa que a gente vai falar aqui, o espectador comum, o cinéfilo, que ele gosta um pouco mais, até de uma forma mais expressiva, e tem o último nível, o faixa preta, que eu chamo, que é o crítico de cinema, que eu estou em vias de me tornar um. Então eu, para treinar a minha escrita, eu falei, eu vou apresentar um projeto para o jornal, para um determinado jornal da casa, e apresentei aqui para a Unifeb também, que a gente está meio que fechando uma parceria, né, com vocês mesmo, para falar sobre cinema, até para mim treinar a minha escrita, treinar a minha verve, assim, de crítico, para mim estar logrando êxito, para mim chegar nesse patamar assim, de crítico e escrever sobre cinema e direcionar consumo, né? Porque a crítica é um pouco disso. Então eu apresentei um projeto para um jornal e eu ganhei uma coluna e eu tenho uma crítica sobre Bohemian Rhapsody, que é a cinebiografia do Queen, que vai estar saindo nesse jornal, que vai ser a primeira, espero que de muitas. E essa sua paixão por filmes, quando que começou? Foi mais na adolescência? Eu sempre gostei de filme, Mari, só que eu percebi ao longo do tempo que você vai se descobrindo cinéfilo. Essa que é a grande verdade. Quando você descobre que você gosta de cinema, além além do raso. Porque todo mundo assiste filme, a maioria das pessoas assiste filme, mas algumas pessoas passam para novos estágios. No caso, você se torna um cinéfilo, que é quando você gosta muito mais de cinema, você gosta de uma forma mais expressiva, de uma forma mais intensa de cinema. E aí eu descobri que eu era cinéfilo quando eu me apaixonava muito por cinema, e eu gosto muito de cinema. Eu tenho uma paixão, eu tenho uma coisa quase que ritualística com a sala de cinema, é uma coisa que eu gosto muito e me sinto muito bem. Só que eu quis passar para o próximo estágio ainda, que é me tornar crítico. Então é uma coisa que eu estou estudando para que eu possa fazer as críticas escritas e por vídeos, né, que é um projeto que a gente vai falar também, de forma mais segura. Que massa. E quando você vai escrever, o que você gosta mais de escrever? Você pega mais pega só tipo assim, igual por exemplo, saiu o filme do Queen, ou você pega filmes mais antigos que você acha que vale a pena falar? Sobre o que exatamente você gosta de escrever? Eu acho que, assim, o que é a crítica cinematográfica? Foi uma coisa que eu aprendi com vários teóricos que eu acompanho. Você assistir um filme e você falar o que você sentiu sobre ele, isso é muito bom, isso é mágico, isso faz parte da magia do cinema. Mas isso não é crítica. Crítica, você tem que sair além do senso comum e falar por que você se emocionou com aquele filme. Quais elementos teóricos que aquele filme ele apresenta, ele aborda, que fazem com que a pessoa se emocione, que ela chore, que ela sorria, que ela goste daquele filme. Para isso, você precisa estudar um pouco mais de teoria de cinema, linguagem cinematográfica, abordagens e técnicas no geral sobre cinema, esse tipo de coisa. Então, eu tento escrever agora de uma forma menos emotiva e escrever de uma forma mais técnica. Só que a gente tem que entender que a gente fala para um espectador comum. Então a gente tem que fazer isso ficar menos maçante. Falar de forma técnica, mas ficar de forma menos maçante para que ele entenda toda essa tecnocracia que a gente fala sobre cinema e linguagem cinematográfica. Então a gente tenta deixar isso numa linguagem mais amena para o público entender. E é bem complicado. Eu, pelo menos, quando eu vou falar de alguma coisa, óbvio que é muito difícil para mim falar e apontar e falar assim, não, ó, isso aqui não tá legal, eu não gostei disso aqui. Pra mim é uma dor no coração monstruosa. Sim. Porque eu fico tipo assim, mas nossa, é tão bom, por que eu tenho que achar um defeito? Mas eu acho que seria essa questão de entrar mais na parte crítica, de pesquisar mais, de fazer uma visão mais, tipo,
sensata, assim, um equilíbrio. Não é perfeito, mas também não é o pior de todos. Isso é muito bacana. Quando você vai escrever sobre as suas críticas, quando você vai escrever as críticas, como que é o processo de escrita? Você começa a buscar, tentar fazer referências com outras coisas que você já viu de, sei lá, música, qualquer coisa que te gere alguma referência, como que é esse processo? Então, no caso, eu estou em vias de me tornar um crítico ainda, então eu não me considero crítico, porque crítico é uma bandeira muito grande para você estar levantando, porque você tem que ter muito conhecimento de causa sobre todos esses elementos que eu expus aqui para você, como teoria, linguagem, tipos de filmagem, esse tipo de coisa. Eu apenas sou um cinéfilo acima do padrão, então eu tenho um entendimento sobre um pouco de teoria cinematográfica, mas estou buscando mais. Mas esse tipo de referência, quando eu escrevo ou quando eu falo sobre as minhas impressões sobre um filme, ela vai muito de teoria, porque eu acho importante que as pessoas, no geral, que é uma coisa que eu recomendo para vocês, é que você que assiste filme, consumam mais críticas. Consumam críticas cinematográficas para você ter uma bagagem, para você entender melhor um filme. Mas as minhas referências, por enquanto, são apenas emotivas. Mas crítica cinematográfica não pode ficar no senso comum apenas da sua emoção. Tem que ter a bagagem técnica e é um pouco desses elementos que eu tento colocar nas críticas que eu escrevo e nos textos que eu escrevo, nos vídeos que eu faço sobre cinema. E a questão de público, acho que essas coisas que a gente curte, talvez o pessoal, os cinéfilos, essa parte de cultura pop, às vezes, aparentemente, eu vejo que cresceu bastante aqui no interior, mas mesmo assim, parece que a gente ainda vê alguma relutância. Eu ainda não vejo tantas pessoas falando, tipo assim, nossa, eu sou um cinéfilo assumido, ou eu realmente gosto de cultura pop, essas coisas. Como que você vê o público, assim, aqui na região, o público talvez quando, nas suas redes sociais, como que você vê isso? A questão regional, ela é um fato, sim, e faz toda a diferença no público-alvo. Não querendo fazer nenhum tipo de demérito, mas infelizmente aqui no interior ainda é muito menos do que numa capital. Tanto que, por exemplo, não estou fazendo nenhum tipo de jabá, nenhum tipo de comercial, mas, por exemplo, tanto que só lá em São Paulo que você vê os grandes eventos. Por exemplo, eventos de cursos de crítica cinematográfica. Eu nunca vi aqui no interior, nem em Rio Preto, por exemplo. Esses são lugares que você só vai ver nas grandes metrópoles. O público aqui ainda é menor. Só que eu percebi, inclusive assistindo o Chip, conhecendo o Jefferson, que é um dos colaboradores de vocês aqui, e muitas outras pessoas, alguns que vocês me indicaram para esse projeto que a gente vai falar, tem um público sim. Só que a gente tem que descobrir onde é que ele está. Agora, nunca vai ser igual numa São Paulo, igual no Rio de Janeiro, por exemplo, tem a Comic Con, Experience, são os grandes mercados assim para a cultura pop, né? E para a parte cinematográfica também, que faz parte da cultura pop. Não é a mesma coisa, mas tem, por exemplo, você ouviu um programa que você fez aqui falando sobre o Otaku Fest. Sim. É um público, é pequeno, comparado a uma São Paulo, um Rio de Janeiro, um Ribeirão Preto, que seja. Mas é um público geek também, é um público nerd, é um público de cultura pop. Então você tem que descobrir onde é que eles estão. Mas assim, nunca vai ser como um São Paulo. Espero que um dia melhore. Inclusive, nós estamos com esse projeto para que melhore também regionalmente as coisas. Né? E falando sobre o projeto, conta pra gente sobre o projeto, que na verdade, para aqui pro interior é uma coisa assim, extremamente fantástica. Sim. Ver um projeto de um site, de um canal voltado para a cultura pop surgindo aqui, tipo, dá até orgulho de falar, tipo assim, nossa, da minha cidade, Sim. entendeu? Conta pra gente quais são os planos para esse projeto, em quais plataformas vocês pretendem colocar elas, site, YouTube, Facebook, como que vai ser? Então, nós temos um programa mesmo nós temos um projeto, na verdade, né? Desculpa, nós temos um projeto de um site de cultura pop em geral. Esse projeto ele se chama, eu posso falar para vocês o nome aqui porque já está totalmente exposto, tal, né, na internet, que se chama Liga Nerdica. Ele é um embrião, só que um embrião que está sendo gerado com muito carinho e vai estar explodindo aí para o pessoal estar vendo críticas cinematográficas, projetos, tudo que tem relevância sobre cultura pop na região. Só que a gente quer criar um site grande, se chama Liga Nerdica. E é um site que eu não tenho vergonha nenhuma de falar que nós bebemos muitas referências do Omelete, do Jovem Nerd, que querendo ou não são as nossas maiores referências, né? Principalmente para mim. Eu tenho um sócio, que é o Paulo Panda,
que ele vai fundar comigo esse projeto aí. Inclusive a Mari talvez vai ser uma das nossas colaboradoras na área de games, né? E é um projeto que vai falar sobre tudo da cultura pop. Então, se você gosta de games, se você gosta de literatura, se você gosta de música, se você gosta de cinema, se você gosta de quadrinhos, se você gosta de cultura pop no geral, cultura nerd, ali vai ser um ponto de encontro para que as pessoas elas consumam esse tipo de conhecimento de cultura pop. Ah, mas isso não é nada revolucionário, não é nada novo. Não, mas para a região a gente pode falar com propriedade que vai ser algo pioneiro, porque não tem, né? Então a gente vai trabalhar e de repente fazer eventos, fazer algum tipo de coisa mais regionalmente falando. Mas, assim como todo projeto de empreendedorismo, a gente quer que ele cresça e seja algo grande. Sim, sem dúvida. E na questão de colaboradores, são temas talvez bem Diversos. específicos, diversos, mas específicos, para ter pessoas para falar que, tipo, vou escrever sobre música, ou vou escrever sobre games, ou vou escrever sobre cinema. Às vezes a gente tem que peneirar muito, na verdade, Sim. né? Como que tá essa questão de colaboradores? Vocês estão achando um pessoal que está disposto? Vocês fizeram você fez um convite para mim, que vai ser uma honra. Mas como que tá achar esses colaboradores para poder participar do site com vocês? Isso é que é o legal, Mariana, que foi justamente isso que eu falei pra você. Se a gente buscar, a gente encontra. Por exemplo, quando eu conheci vocês, conheci o Aleph, o diretor do programa, vocês, por exemplo, já me deram indicações de pessoas que eu não conhecia, porque até o presente momento nós estávamos apenas em 2. Nós vamos gravar o primeiro programa para o YouTube, inclusive, que vai ser gravado essa semana, ou acho que sábado vai ser gravado. E a gente vai lançar o site só ano que vem, mas o projeto no YouTube já vai começar, porque a gente já está com todos os programas de edição, tudo. E foi o que eu te falei, se você buscar e se você peneirar e você tentar encontrar essas pessoas, você acha. Vocês me indicaram já pessoas que gostam de cinema também, porque é impossível você gerir um site dessa magnitude apenas em 2 pessoas. Você precisa de colaboradores. Conheci você, onde eu te fiz o convite. Vocês me indicaram outras pessoas, então você tem que buscar. Conheci o Jefferson, que também pode ser um colaborador, talvez vai ser nosso colaborador aí para parte de quadrinhos. Então você tem que buscar. O projeto para o YouTube, você pode fazer uma coisa mais intimista, apenas com 2 pessoas. Mas quando você buscar algo grande, um site de cultura pop tão diverso assim, você tem que buscar uma equipe. E eu comecei a montar essa equipe. Com você, com o Douglas, com algumas pessoas que vocês me indicaram, e eu estou buscando isso, para que a gente consiga lograr êxito aí com esse site, que seja um site bom, porque realmente você precisa de uma equipe. Sim, realmente é muito bom saber que essa parte de cultura pop, que isso pode começar aqui em Votuporanga e, tipo assim, pra mim, por exemplo, eu creio que pra quem gosta muito, na hora que vê isso, eu falo, tipo assim, putz, era tudo que eu precisava, sabe? Porque realmente a gente busca referências em sites maiores, como o Omelete, o Jovem Nerd, Sim. o DN, o IGN e tudo Sim. mais, mas acho que nada melhor do que a gente ter, nós mesmos, a gente ter esse acesso tão direto, né? Tipo assim, na nossa cidade. É uma questão de representatividade também, né? Sim, Quando você sim. vê algo assim, porque desse tipo de projeto podem partir outros novos projetos. Porque, por exemplo, eu não sabia, eu fiquei sabendo só em cima da hora. Eu fiquei sabendo que teve uma convenção do Star Wars em Rio Preto. Até o que eu sei, ninguém cobriu isso de forma mais jornalística, cobriram. Você vê sair nos jornais, tem a exposição do Castelo Rá-Tim no Rio Preto. Mas eu acho que não foi ninguém com essa veia, com esse lado nerd, fazer uma cobertura desses eventos, o que seria muito interessante, eu acho. Talvez com o nosso projeto sendo confirmado, a gente consiga trazer isso pro pessoal daqui, né? Sim. Cobrir esses eventos com um lado mais nerd, vamos dizer assim, que seria sim. com a veia nerdística nesses eventos, que seria imprimir uma nossa marca pessoal nesses eventos e assim pro pessoal tá se deleitando aí com esse tipo de situação, né? Sim. Jefferson, perdão, Anderson, eu queria agradecer muito sua presença Eu que aqui. agradeço. Obrigada por falar desse projeto pra gente, que eu tô bem ansiosa, confesso. Eu acho que provavelmente vocês também devem estar super ansiosos. Sim. E eu queria mesmo agradecer a sua presença em colaborar com a gente para falar sobre cinema, sobre a cultura pop no geral.
Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do bate-papo de hoje, que fiquem de olho nesse projeto que vai ser sensacional. E eu vejo vocês nos próximos programas. Até lá!